Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Gabinete de Imprensa, numa semana naturalmente marcada pelo derby. Muito boa tarde, José Nuno Martins. Boa tarde, João. Estarmos aqui de regresso, não é, ao pois Gabinete de Imprensa. Depois da feira da semana passada, cá estamos nós para defender o Benfica nesta tribuna, uma vez que tantos são os ataques e as vilanias que fazem ao Benfica por esses fóruns da comunicação social todos os dias, todas as semanas. Mas antes disso, João, eu quero deixar uma breve nota relativamente ao fim de semana. Nós perdemos em casa com o Sporting e, do meu ponto de vista, perdemos claramente. Não adianta vir cá com subterfúgios, há noites assim. Infelizmente, nem todos fomos Samaris e muitos de nós parecíamos Inácios. Deixamos-los depois festejar enquanto o Natal não chega. Eles que lancem todos os foguetes, que cantem, que saltem. Vencer na Luz é uma coisa que já não lhes acontecia há bastantes anos. Da última vez que o Sporting cá tinha ganho, tinha eu 57 anos. E tu devias ter uns 20 ou 25. Quem me dera, era bom. E enquanto que me lembro muito bem quando lhes demos 6-3 lá no pátio com o João Pinto. Eles só nos tinham vindo aqui ganhar por 3 há mais de 70 anos. Eu ainda não tinha nascido. Ora, o mais fácil de uma altura destas é realmente perder o alento, perder a confiança. O mais fácil seria baixar a cabeça, como os jogadores costumam dizer nas flash interviews, e deixar cair os braços. Mas os verdadeiros campeões, aqueles que têm a fibra própria dos benfiquistas bicampeões, sabem sobreviver a esses desaires. O nosso desígnio é o de vencer e não é nenhum outro. E, vendo bem as coisas, estamos com um atraso de 8 pontos, mas com o jogo que está em falta serão certamente apenas 5, nem passa pela cabeça outra coisa. E nós bem sabemos que o Jota, o duplo Jota, já por 2 vezes, com plantéis bastante melhores do que este que ele tem agora lá no clube dele, desperdiçou vantagens como esta, e até superiores à que temos neste momento, dos 8 pontos. Nós estamos, meus amigos, na 8ª jornada, há muito pontinho por distribuir, 26 jornadas pela frente, não vamos desistir. Vamos ir à luta e todos unidos, com a crença, com a paixão tão únicas que nos caracterizam. Estou seguro de que todos juntos iremos em cima do 35. É nisso que eu acredito. E é por isso mesmo que eu aqui estou, em tensão competitiva constante, como qualquer adepto, como se na bancada eu próprio fosse outro Samaris. Que jogador fantástico. Um Samaris que não desiste e não se conforma. Infelizmente foi o único. O Benfica somos nós, os adeptos, e somos nós e o nosso treinador que nos momentos difíceis temos de impelir a equipa para a frente. A hora é para nos unirmos, a hora é para sermos um só, como aconteceu a partir daquele inesquecível minuto 70, porque depois foi até o fim do jogo. E cá para mim, o Tondela em Aveiro, já na próxima sexta-feira, e depois na terça o Galatasaray, ambos vão ter de pagar as favas e bem contadas. Carrega Benfica, que em maio é que se fazem as contas finais. Agora, só para acrescentar, há pouco falávamos no 6-3, mas já depois disso, não foi para o campeonato, mas o Benfica também venceu por 3 golos de diferença, por 4-1 em Alvalade, para a Taça da Liga. Tens razão, a minha memória às vezes falha e a verdade é que são coisas inesquecíveis. Esta história dos 3-0 é mais constante para o nosso lado do que é para o lado deles. Mas falávamos em contas de campeonato, apenas estava essa curiosidade também para a Taça da Liga. Muito bem, João, obrigado. Ora, continuamos a falar do derby. Jorge Jesus foi feliz no regresso ao Estádio da Luz, mas depois de alguma surpreendente contenção na conferência de imprensa de antevisão do jogo, na conferência de imprensa pós-jogo, voltou a soltar uns mimos, digamos assim, em direção a Rui Vitória. João, como nós costumamos dizer no ambiente artístico, esse tipo de comportamento, é uma coisa que faz parte do boneco dele. Pode dizer-se também que as modas mudam. E hoje a rudeza, a vulgaridade, a grosseria
passaram a ser o património vivo, passaram a ser os novos pergaminhos do código dos sportinguistas. Eu já disse, e volto a dizer, que o Sporting ganhou e ganhou sem apelo. Mas, pessoalmente, também concordo com a análise mais serena do Rui Vitória. Foi um jogo onde tudo correu bem ao Sporting e tudo correu mal ao Benfica. Agora, esse modo como o Jorge Jesus se continua a referir ao professor Rui Vitória e até o desrespeito implícito no que ele diz, também relativamente aos seus antecessores no Sporting, Leonardo Jardim e Marco Silva, mas sobretudo relativamente ao professor Vitória, é de um profissionalismo que eu classifico de minúsculo, digamos assim. JJ dizia, e tal, depois ganhar é fácil falar, e se eu quisesse punha o Rui Vitória deste tamanhinho, fazia o sinal de pequenino com os dedos. Ora, ao dizer que se quisesse podia pôr o Rui Vitória deste tamanhinho, ele já o estava a fazer. Coisas de chico esperto. Mas há que saber ganhar, como há que saber perder. E no futebol ganha-se e perde-se. Agora, o que me parece é que Jesus nunca soube ganhar. Colocou muitas vezes o Benfica em situação delicada com os seus comportamentos, com as suas declarações. E, sobretudo, ainda não entendeu que, pelo menos, ele, como treinador, depende sempre de 11, tanto para ganhar como para perder. Tem sempre de contar com alguém para correr ou preparar por ele. Mas, com a mania das grandezas, uma verdadeira mitomania, ele julga que está sozinho em cena. Os jogadores para ele são umas marionetas, uns meros peões ou então umas bestas. E os seus antagonistas não passam de uns labregos. Esse é que é o seu código. E na sua idade, não tenhamos esperanças, ele já não vai aprender línguas. Nós lembramos-nos bem do Benfica uma vez ter sido atropelado por 5-0 nas Antas. Alguém ouviu André Vilas-Boas ter um discurso destes? O Guardiola já venceu por 5-0 o Real Madrid de Mourinho. Falou assim no fim do jogo? Jürgen Klinsmann deu 12 ao Sporting. Pôs-se com estas espertezas chaloias. Rui Vitória também já ganhou uma taça de Portugal a JJ e ao Benfica. E com uma diferença abismal de orçamento entre o Vitória de Guimarães e o Benfica. Ele não falou destes modos no fim do jogo. Alguns desses momentos que o José Nuno falava, que envergonhava os benfiquistas, estamos, por exemplo, a recordar-nos também daquele jogo com o Tottenham em Londres e aquela cena que protagonizou. E há mais, por exemplo, em relação a Marco Silva e Leonardo Jardim, também foi questionável, digamos assim, a postura de Jorge Jesus. No ponto de vista profissional, comportamental, enquanto colega, enquanto camarada de trabalho, as sucessivas atitudes que ele tem assumido desde que está no Sporting, onde ninguém lhe põe o freio, é um verdadeiro vale-tudo. Aqui no Benfica, ele, apesar de tudo, estava mais condicionado, porque tinha uma estrutura que o encarava de frente e que não lhe permitia este tipo de resoluções, de situações, de declarações. Mas ainda assim, não foram poucas as vezes em que ele deixou o Benfica em situação desconfortável, para não dizer desagradável, porque o nosso registro não mudou com os tempos, é o mesmo. O código do Benfica mantém-se e vai manter-se, independentemente de qualquer funcionário ou de todos os funcionários que por aqui passem, sempre transitoriamente. O Benfica é que importa. Carrega Benfica. Vamos continuar a analisar um discurso, diria eu, de Pato Bravo, mas de outra cor. Vamos mudar agora de cor. Ora, esta semana ficou também marcada pelo empate do Porto em casa e pelas declarações de Julen Lopetegui no final do jogo. E passo a citar, na reação ao resultado, disse o treinador do Porto que o Porto está no bom caminho e no final será sem dúvida campeão. Palavras de Lopetegui, José Nuno Martins. Este discurso, de resto, não é novo no treinador portista. Pois não.
Pois não, o Sr. Lopetegui até parece uma daquelas cassetes apenas com 2 faixas. Uma que é para choramingar, com aqueles nanucos que se oferecem às crianças. Aqueles que se tira a Xuxa e até parece que choram. E na outra faixa dá-se play e ouve-se Lopetegui a dizer que vai ser campeão, vai ser campeão, vai ser campeão. Do ponto de vista do adepto, isto talvez possa ter funcionado da primeira vez, mas à segunda já menor número acreditou. E então à terceira, acredito que só o Miguel Guedes ou o Guilherme Aguiar ou outros Inácios é que vão na conversa de Lopetegui. Porque milhares e milhares de portistas, como o Serrão e o Sousa Tavares, por exemplo, já deixaram há muito tempo de embarcar nesta carroça. A lenga-lenga não é nova, João. Faz-me lembrar aqueles contos do estilo Capuchinho Vermelho, onde sabemos o final desde o início da história. A diferença é esta. O Capuchinho Vermelho quase que é comido pelo lobo mau, enquanto que Lopetegui foi mesmo comido, desta vez, pelo treinador adversário, o Paulo Fonseca, no caso Vercendo. Um velho conhecido do Porto, velho conhecido do velho, Porto. Entre aspas. Ele é bem novo. No final, dá-se play no leitor das cassetes e espera-se para ver se sai a faixa 1 ou se sai a faixa 2. Ou ouvimos o Vasco a chorar, culpando os árbitros, ou quando esse discurso não tem ponta por onde pegar, lá aparece ele de peito aberto a dizer que vai ser campeão. Ora, há pouco dizíamos que este discurso não é novo. Onde é que ele já, ou em que circunstância é que adotou também este tipo de discurso? Eu recordo-me de várias situações. O tipo é um treinador muito ambicioso, temos de reconhecê-lo, promete títulos como se isso fosse comer termossos, mas depois, até agora, nunca cumpriu e não acredito que vá cumprir. Na época passada, por exemplo, depois de perder nas Antas com o Benfica, em 14 de dezembro, uma data que ficou na memória, o antigo terceiro guarda-redes do Barcelona, que agora é feito treinador do Porto, apareceu a reforçar a sua convicção na conquista do campeonato para o Porto. Tinha perdido com o Benfica, mas a desvantagem de 6 pontos não abalava a confiança no título, depois do que tinha visto em campo. Na segunda volta, o Porto tinha de vencer na Luz para continuar a sonhar com o título e, no entanto, como bem se lembram, o jogo ficou 0-0 e qual não foi o meu espanto, e creio que da maior parte dos adeptos de futebol, inclusive os esportistas, aparece o Sr. Lopetegui na flash interview com um ar desafiador, a ameaçar. Vamos ver se este empate lhe chega, sugerindo ser um resultado que deixava boas perspectivas ao Porto para serem campeões. Fanfarronice do Lopetegui. No início desta época, o mesmo discurso de confiança na conquista do título, mas com um recado em anexo. Vamos ser campeões, mas atenção que saíram muitos titulares. Bem, eu, João, não sei se tantas certezas não terão afetado a caixa de Lopetegui e se o homem não se terá mesmo convencido de que tinha sido ele o campeão do ano passado. Pode haver esse perigo de ele pensar que Sabes é campeão. porque é que eu digo isto? Porque o facto é que, na reação ao sorteio da fase de grupos da Champions, o Lopetegui afirmou, com o seu estilo singular, que o grupo G era um grupo de campeões. Bom, esta semana voltámos a ter mais um show do rapaz, depois de um mau resultado. Levou um banho tático de Paulo Fonseca à frente de uma equipa que tinha jogado 72 horas antes com o Marselha, não foi propriamente nem com o Rebel Belbel, com que jogou o Sporting, nem lá com os judeus de Israel. E a equipa do Paulo Fonseca estava inclusivamente privada de 2 reforços para esta época, o Hassan e o André Pinto, que é um defesa central titularíssimo e que está lesionado. Tinha decidido o jogo. Sim, sem dúvida. Eu não sou nem bruxo, nem o professor Caramba, mas fica aqui esta minha previsão. Da próxima vez que o Porto perder pontos, a reação do Vasco será uma de 2 possíveis. Ou faz o número do Chorão, ou promete a conquista de mais um campeonato. Talvez para o ano. A odd disto, no placar, deve ser de 1.05 ou de 1.06. Espero descobrir, se estou certo, qual vai ser a odd o mais rápido possível. E já agora, como na semana passada não houve gabinete, temos o dever, comprometemos-nos com isso perante os nossos espectadores, de fazer uma nova atualização quanto ao número de dias de Lopetegui em Portugal, sem conseguir falar
uma frase correta no português de lei. Já lá vão, meus amigos, 539 dias. 539 dias em território português, a exprimir-se naquela salada de idiomas e 539 dias sem saber o que é ser líder isolado da Primeira Liga. Ele está cá há 1 ano e meio no Porto, é useiro e vezeiro em prometer campeonatos, taças, títulos, é useiro e vezeiro em enganar o próprio Pinto da Costa, mas ainda não esteve sequer sozinho, uma semaninha que fosse, na liderança do que quer que seja. Ora, nem de propósito, vamos avançar precisamente para o tema Pinto da Costa e as declarações do Presidente do Porto. Ora, por falar em Pinto da Costa, na semana passada o Presidente do Porto afirmou, sem nunca mencionar o nome do Benfica, teve esse cuidado, que o seu clube, portanto o Porto, já estaria morto caso estivesse envolvido na polémica das ofertas aos árbitros. Que análise faz o José Nuno Martins a estas declarações do Presidente do Porto? João, ver o Jorge Pinto da Costa a falar de árbitros, cá para mim, é assim o mesmo que ver o Bibi da Casa Pia a perorar sobre pedofilia. Para mim, isto é revoltante. Ou o Padre Frederico, assim, numa analogia mais... Por exemplo, uma analogia ainda mais remota. Para a opinião pública, para o senso comum, saber-se que ele foi o produtor, o argumentista, o realizador, o autor dos efeitos especiais, o aderecista que fornecia os figurantes, as vitualhas, os consumíveis, que ele foi o ator principal e o protagonista, e que, por fim, ele foi o beneficiário exclusivo do maior filme negro de sempre do futebol em Portugal, a quem, aliás, viria a ser atribuído o mais vergonhoso Oscar da justiça portuguesa, é absolutamente repugnante e repulsivo voltar a ouvi-lo bolsar, seja lá o que for, sobre qualquer tema, direto ou indiretamente relacionado com arbitragens. Constitui aquilo que eu acho tratar-se de uma falta de vergonha, de um despudor incomensurável, um despudor que ofende o seu próprio clube e a história daquela associação regional de futebol e que descompõe ainda mais os juízes que tiveram a jactância de ilibar Pinto da Costa, o qual volta a afrontar a dignidade do cenário do desporto em Portugal no seu conjunto. E esta é, de resto, uma polémica que já foi abordada aqui no Gabinete de Imprensa. Já falamos. Sim, já aqui falámos disto, mas não nos podemos calar, João, perante as barbaridades que este homem se permite voltar a vomitar acerca destas matérias. Ainda que tivesse motivos de queixa, o que não é verdade, e tendo em conta o seu vergonhoso historial neste domínio, o que ele só tem é de ficar calado. Mas o impressionante é que, não tendo razão nenhuma, a sua consciência, pobre consciência, lhe permita abordar o assunto como se tivesse alguma moral para o fazer. Por este andar, qualquer dia os skinheads surgem no espaço público português como uns anjinhos a branquear o racismo. Vamos lá ver, João. Antes do agora de novo loquaz representante do Porto vir pronunciar-se sobre arbitragens, já era público que, um dia antes de rebentar a polémica da camisola do Eusébio, o próprio Sporting oferecera camisolas oficiais do Clube Verde aos árbitros do jogo com o Vitória de Guimarães. E já era do conhecimento geral que o Porto, no jogo com o Benfica, ofereceu a Soares Dias e a toda a sua equipa conjuntos de turcos com toalhas, robes de banho, tudo de esmerada confecção de uma fábrica do Norte. Mas, como sempre, a diferença, em função do papel e dos minutos de televisão e da rádio que o Benfica sempre faz vender,
o dobro do que os outros fazem. A diferença consiste no impacto e no sentido enviesado que a comunicação social decidiu conceder a um caso e entendeu reduzir a todos os outros. Porque estas ofertas, meus amigos, são generalizadas praticamente em todos os clubes em Portugal e em todo o mundo. E não passa pela cabeça de ninguém, no seu perfeito juízo, que quaisquer inquéritos, quaisquer investigações, quaisquer pesquisas oficiais ou privadas, alguma vez venham a justificar toda a baderna mediática que o mero vento intestinal de Alvalade provocou a certa altura no cenário desportivo português. José Nuno, vale a pena situarmos, o Porto é até agora o único clube português condenado na justiça desportiva. Isso é que é uma realidade. Por corrupção, não é? Condenado por corrupção. Isso é que é uma realidade. E lembro que, apesar da moleza da justiça, lhes foram retirados pontos num campeonato que tinha sido ganho com 20 pontos de diferença. E o Porto não recorreu, convém sempre fazer esse sublinhado. O Porto eximiu-se a qualquer recurso. Enfim, essa decisão foi aquilo que eu considero, enfim, e é a minha opinião, uma mera parvoíce para despachar o processo. Eu não me canso de dizer isto. E irei relembrar de cada vez os telespectadores da BTV, sempre que eu entender necessário, e agora volto a ter ficado indignado pela maneira como o senhor da Costa resolveu vir à liça bolsar as suas opiniões. Como ficou amplamente publicado, corrupção foi aquilo que o presidente de um clube fez ao receber um árbitro em casa no dia anterior a um jogo. Corrupção foi um clube pagar viagens ao Brasil a árbitros e às suas famílias. Corrupção foi contratar prostitutas para a Cama de Árbitros e filmar esses encontros para depois fazer chantagens. Corrupção terá sido explorar bares de alterne onde se recebiam árbitros, juízes e figuras poderosas e, com isso, controlar o destino dos clubes. Corrupção terá sido vender subidas à primeira divisão e combinar quem podia e quem não podia descer. Corrupção é colocar jogadores em clubes com alguma ambição no Campeonato Nacional de Séniores porque são irmãos de comissários da PSP. Corrupção é ainda ordenar a jogadores que ameacem abandonar a seleção portuguesa para não serem castigados no campeonato. Tudo isto, sim, meus amigos, tudo isto é muito grave e vergonhoso. E se o Porto não sofreu qualquer consequência relevante com tanta negociata, o que me deixa admirado é ver o seu mais alto representante ousar fazer ainda declarações destas com tal despudor e sem se rir. Curiosidade ou não, o Estádio do Porto fica a paredes meias com o mercado abastecedor da fruta. Em destaque está também no universo benfiquista as modalidades do clube. Benfica com vitórias este fim de semana no futsal, no basquete, no voleibol, no hóquei patins e até no handball, um arranque, bem se pode dizer, José Nuno Martins, à Benfica. À Benfica mesmo, João. Isto até precisa que eu olhe aqui para os papéis, porque não sei tudo de cor, são tantas vitórias. Por muito que do outro lado da Avenida Eusébio insistam na teoria de que eles é que são o clube mais eclético, vamos a números. A realidade não é essa. Vamos às contas. Futsal, 7 jogos, 7 vitórias. Basquetebol, 4 jogos, 4 vitórias. Voleibol, 4 jogos, 4 vitórias. Ok, 3 jogos, 3 vitórias. E como tu acentuavas, até no handball, 9 jogos, 8 vitórias. Isto, João, apenas nos campeonatos nacionais, porque nas competições internacionais temos 3 vitórias em 3 jogos na UEFA Futsal Cup. No hóquei temos um jogo e uma vitória na Liga Europeia. Sobre o vice-campeão europeu, vale a pena sublinhar. Sobre o vice-campeão europeu. 5-1, com números. Exato. E para além disso, conquistamos também as supertaças em futsal, em basquete e em voleibol. Só fomos surpreendidos no hóquei, e muito surpreendidos de resto.
E ainda conquistámos o troféu António Pratas no basquete. Isto são números à Benfica, João, como dizias. Podem dizer, mas Zé Nuno, isto ainda está no começo. É verdade, ainda está no começo. Mas é um começo absolutamente brilhante e irrefutável. Um começo à Benfica. E merecia ser aqui destacado e homenageado este registro, porque os nossos homens das modalidades estão realmente de parabéns, e vai daqui um grande abraço àquele que, na cúpula, resume toda a atividade eclética do Benfica, o Dr. Domingos Soares de Oliveira. Perdão, o Dr. Domingos Almeida Lima. Apenas quero deixar, como registro final no programa de hoje, com alguma perplexidade, com alguma amargura, uma pergunta muito objetiva, uma pergunta que eu considero muito direta e com os destinatários que ficarão certamente com as orelhas a arder. O que é que se está a passar? Repito, o que é que se está a passar com a equipa B de futebol? Vocês andam a dormir ou quê? Vocês ou fazem por merecer as camisolas que vestem, ou toca andar. Que o que mais há é quem queira vesti-las com garbo, com pundonor, com vontade de vencer. Carrega Benfica! José Nuno, temos que terminar este gabinete de imprensa. Para a semana cá estamos, depois do Tondela Benfica e também na antecâmara do Benfica Galatasaray para a Liga dos Campeões. Agradeço mais uma vez a presença neste gabinete de imprensa. Eu é que agradeço, parecia até que estava zangado, mas é que estou mesmo. Para a semana vamos estar melhor, o ambiente vai estar mais desanuviado com toda a certeza, por isso, já sabe, para a semana mais um gabinete de imprensa. Na quarta-feira tenha uma boa tarde.